Nunca se pode saber o que se deve querer, pois só se tem uma vida e não se pode nem compará-la com as vidas anteriores, nem corrigi-la nas vidas posteriores. Não existe meio de verificar qual é a decisão acertada, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? É isso que leva a vida a parecer sempre um esboço. No entanto, mesmo esboço não é a palavra certa, pois um esboço é sempre o projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro, ao passo que o esboço que é a nossa vida não é o esboço de nada, é um esboço sem quadro. Esta é uma das minhas passagens favoritas de um dos livros que mais me marcou na vida, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Eu reli este livro recentemente, mas a primeira vez em que eu o li, há cerca de 10, 11 anos, eu lembro de ter ficado muito feliz que eu finalmente ia ler aquele livro cujo título era tão bonito. E, aliás, não só bonito, mas também intrigante. A Insustentável Leveza do Ser, ou seja, algo que, pela sua leveza, se torna insustentável. Mas como? E este é um livro difícil de ser definido, é daqueles livros meio experimentais e únicos. Explico. Aqui nós temos um enredo que é majoritariamente ambientado ao longo das décadas de 1960 e 1970 na Tchecoslováquia, hoje desmembrada em duas nações, a República Tcheca, ou Tchequia, e a Eslováquia. E essas décadas fazem parte de um período muito conturbado na história da Tchecoslováquia, principalmente por conta da ocupação soviética no país e uma de suas consequências, que foi a famosa Primavera de Praga. Um movimento que buscava introduzir reformas de caráter mais liberalizante, democrático, para fazer frente ao autoritarismo soviético, mas acabou sendo um movimento duramente reprimido. Muitos artistas acabaram emigrando do país. Aliás, Milan Kundera, autor do livro, inclusive está entre eles. O Kundera, inclusive, morreu se dizendo cidadão francês e queria que sua obra fosse tratada como literatura francesa. E quem ficou e, de certo modo, esteve envolvido com a Primavera de Praga enfrentou duras consequências e nós vemos os impactos de tudo isso nas vidas de alguns dos personagens. E falando em personagens, aqui nós temos 4 personagens que têm mais destaque. Comecemos pelo Tomás, que é um cirurgião bastante mulherengo e que se relaciona com Teresa, que é perdidamente apaixonada por Tomás e que vem de um contexto de vida bem vulnerável. E Tomás se relaciona não só com Teresa, mas também com Sabina, uma artista que, por sua vez, não se relaciona apenas com Tomás, mas também com Franz, que é um professor que tem uma vida mais quadradinha, mas que enfrenta algumas crises internas. Porque é um livro difícil de definir. Eu gosto muito de uma definição que eu vi dia desses, de autoria da Rosa Monteiro, que é a definição de artefato literário. A Rosa basicamente usa essa definição para se referir a livros que são meio difíceis de categorizar, que pegam um pouco de muitos gêneros diferentes, e eu acredito que a Rosa chamaria A Insustentável Leveza do Ser de artefato literário, porque este livro costuma ser categorizado como um romance, e realmente aqui nós temos uma ficção em prosa, um texto relativamente longo, mas não é o romance usual, definitivamente. Esse livro tem uma veia ensaística, muitos devaneios, reflexões. A gente tem um narrador que interage muito com o leitor e que deixa muito claro que ele está fazendo alguns exercícios ali. E, aliás, o narrador aqui para mim é o Kundera. É difícil que eu pegue o livro, por exemplo, Ana Karenina, quem escreveu foi o Tolstói. Mas eu leio o texto e eu não fico, o narrador aqui é o Tolstói. É um narrador, sabe? Mas, pra mim, o narrador deste texto aqui é simplesmente o Kundera. E esse é um dos aspectos mais interessantes do livro, pra mim, a gente já falou sobre isso. E talvez esse caráter de artefato literário do livro seja o que acaba dividindo muitas opiniões. Eu acho que eu não conheço ninguém que é neutro em relação a este livro, que é nem fede nem cheira. Ou as pessoas gostam muito do livro e é um livro que fica com elas por muito tempo.
Este é o meu caso, mas também tem a galera que não entende o porquê de este livro ser tão celebrado por aí. E já quero colocar aqui um ponto pra você até ir vendo se o livro é pra você ou não, mas se você é o tipo de leitor que se importa muito com o enredo, e não tem nada de errado com isso, tá? Só estamos colocando isso. Se você é o tipo de leitor que se importa muito com o enredo, gosta de uma historinha bem contada, bem trabalhada, talvez você não goste muito desse livro, porque o enredo, sinceramente, não tem nada demais. É nesse caráter mais de artefato literário, nos devaneios, reflexões, que o livro realmente brilha. E eu percebo que a galera que gosta muito deste livro gosta especialmente dessa parte, das reflexões, dos temas abordados aqui. E falando dos temas, vamos a ele. Começando, é óbvio, pelo que está, inclusive, aqui no texto, no título do livro, A Insustentável Leveza do Ser, que é justamente a contraposição entre peso e leveza. Aqui, na página 12, nós temos o seguinte: a contradição pesado/leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. Então, o que o Kundera quer dizer por peso e leveza? A ideia de peso está muito associada a um pouco de fardo, a responsabilidade, a vínculo, a raízes. Enquanto a leveza está associada à liberdade, muitas vezes à frivolidade também, à falta de vínculos, falta de raízes. Então o peso é como se você tivesse ligado a algo e na leveza, não. Você não tem ligação com nada, nem com ninguém. E os personagens principais do livro vão encarnar esses conceitos. Então, por exemplo, nós temos o Tomás e a Sabina, que são os personagens que encarnam a ideia de leveza. E, por outro lado, principalmente a Sabina aí, e por outro lado nós temos o Franz e a Teresa, que encarnam essa coisa do peso. São pessoas que gostam de mais vínculos e a gente vai vendo a dinâmica entre peso e leveza nessas relações entre pessoas que encarnam, então, esses conceitos tão diferentes. Só que, por mais que essa ideia da leveza esteja associada à liberdade e a gente tem a tendência de ver a liberdade com bons olhos e, nossa, na maioria das vezes com muita razão, acredito eu, o Kundera coloca, será que o peso deve ser associado a algo ruim e a leveza a algo bom? Porque acredito que, ouvindo as definições, talvez a gente possa sentir essa inclinação mais para a leveza, né? A ideia de peso já traz esse peso. Traz a ideia de um fardo, né? Mas aí, olha o que Kundera coloca. Mas será mesmo atroz o peso e bela a leveza? Quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar. Leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real. E leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher, então? O peso ou a leveza? Eu lembro que este trecho aqui ficou muito comigo. E é um trecho que fica com muita gente, porque, que coisa maravilhosa, né? Mas eu lembro de, para usar aí uma expressão moderna, de que eu não gosto, aliás, mas que resume muito bem o sentimento. Este trecho alugou um triplex na minha cabeça há uns 10 anos e continua na minha cabeça até os dias de hoje. E é muito interessante ver como ele trabalha esses conceitos, principalmente em relação ao amor, porque a gente tem aqui personagens que têm essa ideia de um amor mais livre, de não formar tantos vínculos, e nós temos muito essa ideia do amor como algo que eleva a gente, né? Deixa a gente meio aéreo, mas o amor, para mim, pelo menos, não tem como não ser acompanhado por uma espécie de fardo. Fardo esse que muitas vezes coloca os nossos pés no chão. E eu acho muito importante a gente ter esse contraponto para não ficar num negócio muito aéreo, porque acho que a coisa mais interessante desses conceitos aqui é que a gente vê como essa questão de você estar muito no extremo, principalmente da leveza, acaba fazendo com que ela
fique insustentável. A insustentável leveza do ser fique mais parecida com o peso, acabe sendo uma espécie de peso, e a gente vê isso muito nitidamente na vida de um dos personagens principais. Em certos momentos, quando a gente vê esses conceitos aplicados aos relacionamentos, eles parecem não ser opostos, mas sim complementares. Muito peso é algo ruim, mas algum peso é essencial até para a gente não se perder nesse desprendimento que podem acabar com o próprio significado e sentido da vida. Mas nem só da contraposição entre peso e leveza vive a insustentável leveza do ser. Outro tema bastante abordado aqui é a questão da tirania, dos diversos tipos de tirania e por que nós nos submetemos a elas ou não. E aqui ele acaba abordando a tirania principalmente a partir da ótica do kitsch comunista, que, nossa, achei muito interessante, eu não lembrava dessa parte da minha primeira leitura e foi algo que me chamou muita atenção aqui na releitura, porque aqui ele fala do kitsch inicialmente, mas acaba focando muito no kitsch comunista, até por conta do contexto em que o livro é ambientado, mas a ideia aqui é criticar o kitsch comunista principalmente em relação à estética e o que faz com o pensamento, principalmente por essa questão da uniformidade. Então, o kitsch comunista aqui para o Kundera é essa coisa da arte tendo um objetivo muito específico. A gente vê muito isso na arte soviética, aliás, em que os grandes quadros sempre retratam o líder em uma posição de superioridade, ali parecendo um deus, e como era isso que era pedido dos artistas. Quem manja muito de literatura russa já deve ter percebido essa crítica também, que os escritores fazem, porque basicamente você tinha uma linha a ser seguida e qualquer coisa que fosse fora daquilo, muito provavelmente não seria publicado e você seria censurado. Eu falo um pouco mais sobre essa questão no vídeo sobre O Mestre e Margarida. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E ele mostra como alguns, principalmente um personagem específico, reage em relação a isso, um personagem que tem muita relação com a arte e que não quer se submeter a essa tirania. E vemos também o efeito dessa tirania sobre uma sociedade que acaba trabalhando muito na performance. Então, performance no sentido de você fingir algo. E nessa releitura eu pensei muito também assim sobre questão de redes sociais, sabe? Como teria algo kitsch aí também, talvez no sentido de justamente performance, nós estamos fingindo aí nas redes vidas perfeitas, porque é isso que muitas vezes é exigido para o seu conteúdo ir bem, para você ganhar likes, mas muitas vezes não é isso que está acontecendo, né? Então, essa questão da performance me pegou bastante aqui. Outra temática que me chama a atenção aqui é a questão do acaso. A gente tem uma cena, aliás, que é bem interessante, em que o narrador reflete sobre quantas coisas foram necessárias, quantos acasos foram necessários para que a Teresa e o Thomas se conhecessem. A questão dos opostos também aparece muito aqui e eu gosto muito disso, especialmente como fica evidente em um capítulo. Eu acho que o nome eu tenho marcado aqui, é Dicionário das Palavras Achei aqui. Página 119, Pequeno Léxico de Palavras Incompreendidas, em que nós temos alguns conceitos colocados, ou algum tipo de arte, por exemplo, e nós temos a visão da Sabina e do Franz, que, lembremos, são pessoas que têm um relacionamento, e é muito interessante ver como uma mesma coisa é vista de maneiras tão diferentes. Eu sempre acho isso muito... Eu sei que parece meio óbvio, né? Mas eu sempre acho isso muito fascinante, prestar atenção nessas diferenças, em como uma mesma coisa pode ser percebida de tantas maneiras, e eu amei como o Kundera faz isso aqui. O pessoal que me acompanha sabe que eu morria de medo de reler este livro, justamente porque foi um livro que teve um papel muito significativo na minha vida. Eu tinha esse livro com muito carinho e eu ficava, meu Deus do céu, ler tanto tempo depois, será que eu vou gostar tanto? Eu não queria
de certo modo, manchar aquela primeira impressão e eu ficava com medo disso acontecer. Pode ser meio bobo, mas enfim. Fato é que o pessoal do Clubinho pediu para ser leitura conjunta, foi leitura conjunta do ano passado. Aliás, inclusive, se você assina Clubinho, Plano Tolstói, você tem acesso a todo o material que foi produzido sobre essa leitura conjunta, inclusive a nossa live de conclusão da leitura, que, nossa, foi uma das minhas lives preferidas do ano passado, disparado. Este livro dá muito material para discussão legal. E, felizmente, é um livro que continua em alta conta por aqui. Eu confesso que da primeira vez foi mais impactante, porque eu acho que talvez eu não tivesse tanta bagagem literária, talvez não fosse tão chata, para perceber algumas coisas que me incomodaram um pouco. Na verdade, foi uma coisa e que eu honestamente ainda não sei muito bem definir se é um ponto positivo ou negativo, apesar de ter sido algo que acabou me incomodando um pouco. Vai entender? Explico. Aqui, como eu disse mais cedo neste vídeo, o narrador nitidamente mostra que ele está fazendo um exercício. E aí eu até mencionei que, para mim, o narrador é o Kundera, porque ele menciona algumas situações, fala, não, isso aqui são situações que eu vivi. E algumas coisas que estão descritas aqui, eu acredito que o próprio Kundera tenha vivido mesmo, porque acho que você tinha que estar ali dentro de alguma... pela nacionalidade dele, etc., pelo que ele já falou sobre essa questão da ocupação comunista, mas ele descreve tudo muito bem, sabe? Em certo momento, ele até chega a falar, dizem que meus personagens são só fantoches para representarem algo que eu já vivi, mas não, o exercício que eu faço com os meus personagens é imaginar o que aconteceria caso eu tivesse tomado uma decisão diferente ou se eu tivesse ido além nessa decisão, e eu achei muito legal ele colocar isso pro leitor, mas tem essa questão de que você sente que os personagens são meio que marionetes em alguns momentos, pelo menos eu senti, e eu, no geral, não gosto tanto de sentir isso, então alguns comportamentos dos personagens ficaram um pouco previsíveis, e eu nem acho que a intenção do Kundera era, ai meu Deus, um plot twist, algo super imprevisível, não, mas essa previsibilidade por vezes acabou me causando certo estranhamento. Só que aí, por que eu digo que eu não sei se é ponto positivo ou ponto negativo? Porque, como o narrador tá fazendo esse exercício, ele analisa muito esses personagens e de forma a não julgá-los. Então ele apresenta o personagem fazendo algo horroroso. E o nosso impulso, né, seres humanos que somos, a gente pensa já em julgar de cara. Só que aí, na página seguinte, ele fala, então, mas esse personagem faz isso por conta disso e disso e disso. Será que ele não fez isso por conta daquilo? E aí você passa a entender melhor os motivos por trás das ações desses personagens e passa a julgar menos. Nossa, é impressionante. No começo do livro, eu ficava, ai meu Deus, não, ó, que safado, isso aqui, meu Deus, não dá, inaceitável. E depois, era um comportamento meio que automático. Tem um momento, até comentei sobre isso com o pessoal da leitura conjunta, tem um momento em que aparece uma personagem que, meu Deus, você vê ali, parece um negócio detestável, um ser humano horrível, só que pra mim foi meio que involuntário. Eu vi ela fazendo isso, aí eu fiquei, não, mas pera, a gente não viu ainda os motivos dela. Será que ela não tem motivo pra isso? Será que ela não tá fazendo isso por isso, isso e isso? Você passa a julgar menos. Então, fora entender melhor, sabe, os personagens, então eu ainda não decidi muito bem, porque ao mesmo tempo que me parece um pouco marionete, ao mesmo tempo me levou a ter mais compaixão, empatia, julgar menos esses personagens, o que eu acho que é sempre positivo, ainda mais em meio a essa sociedade maluca em que a gente parece estar julgando cada vez mais, né? Ufa, Jesus amado, falei bastante, mas espero ter conseguido colocar para vocês aqui o porquê de este ser um livro de que eu gosto muito, que me marcou demais e, quiçá, convencido alguém a ler este livro, ou alguém falou, não, isso aqui não é para mim mesmo, obrigada pelo tempo que você me poupou. Se você já leu este livro, comenta aqui se você concorda ou discorda com as minhas percepções. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.